Hoje, dia 17 de junho de 2020, estamos aí com mais uma palavra ministrada aí ao teu coração, a ministrar no teu coração em um encontro com Deus. E nessa noite, nesse momento, aliás, eu quero comentar com você, quero trazer para você, quero trazer da parte de Deus ao teu coração momentos da nossa vida em que nós precisamos ter um encontro com Deus. Mesmo até então, já tendo um encontro com Deus, eu creio que há um tempo atrás você entregou tua vida para Jesus. Eu creio que há um tempo atrás você teve um encontro com Deus, teve um momento com Deus. Porém, nós constantemente precisamos nos achegar ao Senhor. A dados momentos da nossa vida, nós vamos perceber essa necessidade dentro do nosso coração, tá bom? Então agora, se você não entregou tua vida para Jesus, se você nunca fez isso na tua vida, então fica aí o meu convite, fica aí o meu convite para que você venha realmente tomar essa decisão na tua vida. Você venha entregar realmente essa vida, a sua vida, aliás, ao Senhor Jesus, assim como diz o livro de Salmos: entrega o teu caminho. Quando ele fala o teu caminho, entrega a tua direção, entrega a tua vida diante do Senhor, entrega o teu caminho a Ele, ele diz. E Ele é aquele que cuida, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que realiza, Ele é aquele que opera, Ele é aquele que faz a obra, aquilo que nós nunca conseguimos, aquilo que nós jamais iríamos fazer, né? Com certeza Jesus é aquele que faz a obra na nossa vida, tá bom, querido? Então, eu quero trazer para você nesse momento algo realizado, algo direcionado a isso, aliás, a respeito de um encontro com Deus. Irmãos, para isso, não poderia, eu acredito que, comentar sobre alguém melhor, e que está escrito em Êxodo, capítulo de número 3, do versículos do 1 ao 6, depois nós vamos comentar um pouco sobre esses versículos, mas mesmo assim eu gostaria de comentar com você um pouco a respeito desses versículos aí, tudo bem? Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 6 da palavra de Deus. Aproveitando esse momento desde já, quero pedir para que você que assiste, você que faz parte, você que nos acompanha, já ainda não é um inscrito do nosso canal, você pode estar se inscrevendo, tá bom? Se inscreve lá, compartilha, deixa seu like, nos abençoa lá, dê essa força para nós lá no YouTube, em nome de Jesus, tudo bem? Então tá. Então eu vou ler para você Êxodo capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. E Moisés indo lá no monte sagrado, né, ali o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo e no meio de um espinheiro. Olha só a situação de Moisés. Moisés viu aquele espinheiro que estava em fogo, estava em chama, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto, vou ver. E quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Olha a voz que Moisés ouviu. E então Moisés respondeu: estou aqui. E Deus disse: pare aí e tire a sandália, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado ou terra santa, dependendo da tradução que você está utilizando. E Deus continuou: eu sou o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus, claro, sabendo que Deus estava naquele espinheiro. A minha oração continua sendo sempre que Deus, que o Espírito Santo continue falando com você, continue ministrando a tua vida no nome de Jesus. Amado, nesse momento eu quero dizer para você, como eu já disse, algo que Deus colocou no meu coração, algo que Deus implantou dentro de mim e escreveu nas tábuas aqui dentro. Todas as pessoas que nós conversamos, ou qualquer pessoa que nós venhamos a conversar, pessoas de Deus, ou pessoas até mesmo que não são de Deus,
elas são marcadas pela forma que vivem e o contexto ao seu redor, pelas coisas que acontecem. Uma marca, um tipo de marca pelo menos essa pessoa vai carregar. Por exemplo, Jacó, até mesmo que foi falado aqui, que foi lido, por exemplo, ele recebeu a marca de Deus quando teve um encontro com o Senhor. O anjo tocou ali na coxa de Jacó e ele ficou manco, e ele manquejava de um lado, e isso marcou a vida de Jacó. Mas a questão é que todo esse contexto, tudo isso ao nosso redor, ele modela muitas vezes a maneira de ser e a maneira de viver. E nós encontramos bem isso lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, onde está escrito que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Irmãos, mas contudo, muito mais do que isso até mesmo. O encontro com Deus, irmãos, ele pode transformar a vida de uma pessoa, não por um período de tempo, se essa pessoa realmente permanecer, mas para sempre, assim da mesma forma como fez com Moisés. Então, como eu já disse, a vida de qualquer pessoa pode ser mudada, a vida de qualquer pessoa pode ser transformada, mas depende unicamente dessa pessoa para que ela queira receber realmente a transformação. O encontro com Deus faz com que a pessoa ela nunca seja a mesma. O encontro com Deus, ele transforma a vida de toda e qualquer pessoa de uma forma radical, porque Deus, ele é poderoso e ele sabe exatamente onde atuar e a maneira exatamente o que ele deve fazer para que a mudança ela venha realmente acontecer nas nossas vidas. Então, vamos ver algumas coisas, algumas coisinhas que acontecem quando nós temos um encontro com Deus. Algumas marcas que ficam, algumas coisas que ficam registradas na mente e também no coração daquele que marca um encontro com Deus, mas ele comparece, tá bom? Aquele que tem um encontro com Deus, ele permanece, tá bom? Então tá, vamos para Moisés, já que nós lemos a respeito do servo de Deus, do profeta Moisés. Vamos para Moisés. Moisés, o que Moisés fazia? Moisés, ele apacentava ovelhas, né? Apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro, como nós lemos no texto acima. Então Moisés, ele estava à toa? Não, Moisés não estava à toa. Observação: Deus nunca chama para o encontro com ele pessoas que estão à toa, porque se ela está à toa, irmãos, então ela quer ficar à toa mesmo. Se ela está à toa, ela não está interessada em realizar algo, em exercitar alguma atividade. Então, o negócio dela é ficar à toa. Então, Deus já larga a mão. Então, Deus não chama, normalmente Deus não tem trato, nem faz contrato, nem aliança, nem pacto com pessoa que está à toa, tá bom? O próprio Jesus é prova disso. Ele disse: meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho todos os dias também. Então nós entendemos que Deus é um Deus que trabalha, mas Ele chama trabalhadores para a sua seara. Chamar pessoas para ficar de braço cruzado não faz diferença alguma. Entre chamar e não chamar, bom, melhor nem chamar, né? Para números, volume, melhor nem chamar. Então, Moisés não estava à toa, mas ele estava trabalhando, ou seja, apacentando as ovelhas. Os discípulos também, quando eles foram chamados, o que eles estavam fazendo? Eles estavam ocupados, né? No caso dos discípulos, eles estavam pescando, e Jesus já de imediato trocou a atividade deles. Jesus disse: vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas vocês vão ser pescadores de almas. Ou seja, Jesus trocou a função de algo físico para algo espiritual, mas chamou eles não de um trabalho para uma folga. Vou andar com Jesus, agora não vou fazer mais nada. Negativo. Jesus chamou ele para um outro tipo de trabalho, mas era um trabalho, era uma atividade muito mais excelente, claro, mas era uma atividade, tá bom? Então Moisés, ele chegou ali ao monte Horebe, que era chamado também de um monte de Deus, e ele saiu ali dos palácios do Egito, que ele estava no deserto de Midian, né? Mas estava ali agora no lugar certo, no monte de Deus chamado Monte Horebe. Sabemos que Moisés, ele viveu durante 120 anos, foi o tempo de vida de Moisés. Ele passou 40 anos no palácio, foi criado no palácio pela filha de Faraó e passou 40 anos também nesse processo aqui no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus também já preparando Moisés para um trabalho mais excelente, e 40 anos
passou ali na peregrinação juntamente com o povo, onde ele destinou ali o povo, né? Caminhou ali em direção com o povo, em direção da Canaã terrena, ali próximo do Rio Jordão, tá bom? Então tá. Então Moisés ali, ele estava no lugar certo, mas o melhor lugar do mundo, irmãos, é o centro da vontade de Deus. Moisés, ele saiu do palácio, mas o palácio não era o melhor lugar. O palácio, por mais que fosse um lugar luxuoso, um lugar chique, como muitos falam, né? Dá para imaginar o palácio de Faraó. Seria, eu creio, que um lugar onde não faltava nada, absolutamente nada, né? Mas não era o melhor lugar. Existem pessoas que vivem nas suas riquezas, nas suas mansões nobres dessa terra, mas não é o melhor lugar. O melhor lugar, nós entendemos, é na igreja, na casa do Senhor, é até mesmo nos nossos momentos com Deus, quando nós nos encurvamos diante da presença do Senhor e nós clamamos a esse Deus poderoso. O melhor lugar é onde Deus está. Esse é o melhor lugar. Não vale a pena trocar esse lugar, com certeza, por outro lugar. E então Moisés, ele estava no lugar certo, né, na posição certa para esse encontro com Deus. Deus encontra pessoas em qualquer lugar, em qualquer posição? Não, de forma nenhuma. Por mais que nós tenhamos um encontro com Deus, quem marca esse encontro é o Senhor. Ele que é o Todo-Poderoso. E a pessoa mais importante e a pessoa de mais influência é que normalmente marca esse encontro. Você sabia disso ou não? A pessoa normalmente de mais influência é que marca o encontro. Então, no caso aqui, Moisés, ele obedeceu a essa palavra, mas o encontro ali foi marcado por Deus. Deus esperou a oportunidade certa para que ali Moisés pudesse ser impactado com a palavra de Deus, Moisés pudesse ser alcançado pela palavra de Deus, mas o lugar certo ali foi Deus quem marcou, foi Deus quem programou, foi Deus quem acertou, ajeitou todas as coisas, tá bom? Então tá. Então, irmãos, ele fazia o quê? Ele apacentava. E ali ele apacentando, ele trabalhando, o que aconteceu naquele lugar, naquela hora? Apareceu o anjo do Senhor. Pastor, o anjo do Senhor? Sim, o anjo do Senhor. Não que eu esteja chamando anjos do Senhor de qualquer anjo, de qualquer criatura. Claro que não. São seres que trabalham a nosso favor, são ajudantes nossos. Mas quando a palavra do Senhor usa a expressão anjo do Senhor, com letra maiúscula, não se refere simplesmente a um anjo, né? Mas está se referindo ao próprio Senhor. O que se chama de teofania, quando Deus, ele se manifesta se materializando de alguma forma, tá bom? Quando ele teve encontro, por exemplo, com Abraão lá no passado, quando ele estava lá no sol do meio-dia, apareceram lá 3 seres, né? Então a Bíblia chama de teofania justamente isso, tá bom? Deus se materializando. Então o anjo do Senhor apareceu e ele se manifestou ali justamente para Moisés, numa chama de fogo no meio da sarça. Olha só, querido, olha o lugar. E algo assim muito legal, vou chamar assim, algo muito curioso, muito interessante, foi que a sarça era uma planta seca, não sei se você sabe, mas era uma planta assim espinhosa também. Mas acontece que era muito comum a sarça estar ali pegando fogo, se queimando. Aquela região era uma região muito quente, né? Lá no Oriente Médio, o deserto, era um clima muito quente. São os dois extremos, de noite muito frio insuportável, e durante o dia muito quente, calor insuportável. Por isso que é quase impossível sobreviver no deserto, a não ser que Deus sustente, né? Deus quebrou essa regra aí, sustentando o povo durante 40 anos lá. Ninguém morreu de fome, ninguém morreu de frio, nem de sede, nem de calor, mas morreu pela língua. Mas enfim, a questão é que essa sarça, ela estava como que qualquer uma outra, queimando, pegando fogo ali. Mas aconteceu algo diferente, irmãos, porque sempre acontece algo diferente quando Deus, ele começa a fazer parte da história da nossa vida. Sempre acontece algo diferente quando o Senhor, ele entra na história, ele começa a viver, ele começa a participar do nosso dia a dia. As coisas mudam, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque Deus é aquele que move todas as coisas, tá bom, querido? Deus é aquele que move todas as coisas, e Ele é o responsável pelas nossas vidas e pelo que acontece nas nossas vidas.
a palavra do Senhor está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Olha aí, Deus chamando Moisés para algo e Deus se manifestando da maneira dele, porque ele é o Senhor, marcou o encontro e ele iria se manifestar da maneira dele. Moisés estava lá do jeitão dele, apacentando as ovelhas, e Deus se manifestou da maneira dele também, lá no meio da sarça. Enfim, vamos lá, vamos para aquilo que tem preparado e programado para nós. Então, Deus estava ali, querido, no meio da dificuldade de Moisés. Por que eu falo no meio da dificuldade de Moisés? Porque apacentar as poucas ovelhas do sogro no deserto, no meio daquelas pedregais, no meio daquelas plantas secas, Moisés teria que levar o rebanho para pastar, para tomar água. Ou seja, então nós entendemos no meio da dificuldade, ou seja, mas Moisés, ele olhou ali, fixou os olhos naquela sarça que ardia em fogo, que pegava fogo, e a sarça não se consumia, diferente das outras, né? Agora deixa eu falar uma coisa para você, a vida do cristão, querido, é sempre uma vida diferente. Você sabe por quê? Por mais que nós tenhamos problemas, por mais que nós vivamos nossa vida, até mesmo aparentemente igual a qualquer outro grupo de pessoas, porém, nós não somos consumidos porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor é aquele que nos livra, o Senhor é aquele que nos protege. Ou seja, assim como diz a palavra do Senhor, a nossa vida pode parecer igual, mas 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a palavra do Senhor diz que nós não seremos atingidos quando nós estamos com o Senhor. A palavra do Senhor está escrito, querido, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Aparentemente pode ser igual, mas não é consumido pelo mundo, pelo sistema, pela enganação, mas a verdade é que preserva, é que faz prevalecer sobre a vida do cristão e aquilo que sustenta. Amém, amado? Graças a Deus. Então, aquele fato então era um fato assim muito comum, mas dessa vez era diferente, aconteceu diferente entre todas as outras vezes que Moisés havia enxergado ali sarças até mesmo se consumindo pelo fogo, mas essa sarça não se consumia porque Deus estava nela. Ou seja, a diferença está onde Deus está, a diferença acontece justamente onde Deus está, porque Ele é quem faz a diferença na vida de todo aquele que nele crê. Amém, querido? Então tá. Então, o fogo não acabava com aquela planta, né? Não se consumia. Então isso chamou muita atenção de Moisés. Puxa, mas eu vejo constantemente sarças por aqui queimando no fogo. Sim, tudo bem, mas por que essa não se consome? O que Moisés fez? Moisés, curiosamente, foi chegar um pouco mais perto, né? Passinho aqui, passinho ali. Moisés ali foi chegar um pouco mais perto. E o que aconteceu, querido? Aconteceu que ele, querendo saber por que a sarça não se consumia, né? E é interessante que essa passagem também, ela tem uma representação na vida do cristão, sabe? Porque o cristão, ele não pode ser um cristão fogo de palha. Sabe aqueles que fazem porque o outro faz? Sabe aquele cristão fogo de palha que na verdade ainda não teve encontro real com Deus, mas ele está vivendo ainda porque alguém vive uma vida de Deus também, então ele tenta viver também, mas dificilmente ele consegue. Então tem um cristão fogo de palha, faz porque o outro faz, vai porque o outro vai, é porque o outro é. Se alguém deixa de ser, ele deixa de ser também. Bom, alguém deixou de ser, alguém deixou de ir na igreja, vou deixar de ir na igreja também. Tem cristão fogo de palha. Então, primeiro vento que bate, como diz o livro de Salmos, Salmos 1, primeiro vento que bate leva embora. E isso é mal, isso é muito ruim. Então, nós precisamos ser constantes, ser firmes, tá bom? Então, esse fogo de palha, né, que acende rápido, né, mais rápido também ele se apaga. A pessoa ela desanima rapidinho, sabe? Ela não permanece, não é uma pessoa permanente, mas ela desiste com facilidade. Você conhece pessoas que desistem com facilidade daquilo que Deus tem para suas vidas? Então, nós não podemos desistir com facilidade, tá bom, amado? Então, o fogo de Deus, ele é um fogo permanente. Quando Deus faz arder algo em nosso coração, é permanente. Nós amamos Deus o ano passado, há 10 anos atrás amávamos a Deus.
Ontem amávamos a Deus também, hoje amamos o Senhor, amanhã, em nome de Jesus, se Deus der vida para nós, nós queremos continuar amando esse mesmo Deus, porque Ele é responsável pelas nossas vidas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da nossa salvação, tá bom, amado? Então tá. Então seja um cristão não palha, mas seja um cristão constante, seja um cristão que acende ali com a chama de Deus, com a chama do Espírito Santo, e para que nós possamos permanecer diante do Senhor em verdade, tá bom? Então, Deus fez aquilo realmente para quê, querido? Realmente para chamar a atenção de Moisés, porque Deus queria que Moisés ele se chegasse até essa sarça, porque Deus queria tratar com Moisés de alguma forma. E nós entendemos também que Deus ele prepara situações na vida, sabe para quê? Para que nós possamos nos achegar a Ele. Nós entendemos que Deus prepara situações para, de certa forma, chamar a nossa atenção, para que nós possamos dar um passo a Ele. E Ele diz na sua palavra: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Ou seja, Deus ele prepara a condição, Ele dá um jeitinho para que a gente possa então ter essa iniciativa, tá bom? Para que Ele realmente possa fazer aquilo que Ele tem que fazer, aquilo que Ele tem para fazer e aquilo que Ele quer fazer na vida dessa pessoa que realmente busca, daquela pessoa que realmente quer uma vida nova, né? Quer ali uma presença diferente na sua vida, quer ali que essa candeia ela realmente possa se acender de verdade, tá bom? Por exemplo, o que fazia, querido? O que faz quando com que essa chama, com que esse fogo ele não se apague de nós? Nós estamos estudando toda terça-feira o livro de Atos dos Apóstolos. Próxima terça vamos entrar no capítulo 2, onde fala da descida do Espírito Santo, esse fogo que incendeia. E justamente isso, o Senhor ele quer nos incendiar, não aceso simplesmente pela situação, pelas circunstâncias, mas o fogo que há de nós, que ele seja realmente vindo da parte do Senhor, tá bom? Então, isso nos faz ter sensibilidade, né, para sentir a presença de Deus, para realmente ouvirmos a voz de Deus, para realmente tomarmos a direção da parte do Senhor, porque Ele que tem programado e preparado todas as coisas para cada um de nós. Então, por exemplo, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vemos os discípulos de Emaús. Você lembra dessa passagem dos discípulos de Emaús? Eles caminhavam depois da crucificação de Jesus, eles caminhavam em direção de Emaús, eles estavam conversando, e vinham de Jerusalém para Emaús, eles iam conversando sobre o fato que estava sendo muito falado na época. Bom, Jesus o Nazareno foi um homem poderoso em palavras, foi um profeta, foi um homem muito sábio, foi alguém que curou, que sarou, que libertou, que enfim, Deus falou com ele abertamente. E os discípulos conversando ali, eles caminhavam tristes, ou seja, algo havia, parece que se apagado dentro deles, mas seus corações arderam com a palavra de Deus ali diretamente dita por Jesus, e também ali em Pentecostes, quando desceu aquela língua de fogo, como com a língua de fogo, naquele vento impetuoso que soprou sobre o cenáculo, aquelas pessoas transbordaram na presença do Senhor. Então, mas as nossas vidas precisam justamente, querido, arder quando nós temos um encontro com Deus. Isso precisa permanecer. As coisas de Deus na nossa vida precisam ser permanentes. Se temos um voto, um pacto, uma aliança com Deus, isso precisa ser permanente. Assim como as coisas de Deus são permanentes. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus jamais há de passar. As coisas de Deus são permanentes, mas na nossa vida também precisa existir uma permanência, uma estabilidade para cada um de nós, tá bom? Então tá. Então Deus, Ele não está simplesmente, querido, naquela sarça ali quando Moisés estava olhando, não, mas aquele momento que estava acontecendo ali, querido, estava demonstrando o que Deus queria fazer, não simplesmente na sarça para chamar a atenção de Moisés, mas o que Deus queria fazer na vida de Moisés. Deus queria incendiar o coração de Moisés para que Moisés pudesse ali, no calor de Deus, na presença do Espírito Santo, para que ele pudesse realmente guiar esse povo para um processo de libertação. E fez, porque nós entendemos, e a prova disso foi, e a prova de que Deus realmente está na nossa vida, o nosso coração está ardendo, você sabe qual é? Quando nós não aceitamos fazer as coisas sem que Deus esteja no meio, sem que Deus esteja envolvido, sem que Ele seja a pessoa principal. Sabia? Por exemplo, quando Deus falou para Moisés, vai, caminha com o povo, leva o povo daqui. Moisés falou, não, Senhor, não vou.
Olha a ousadia do homem. Não vou, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu nem tiro os meus pés daqui, eu não saio daqui. Eu exijo que a presença do Senhor vá comigo. Então nós iremos. Deus disse para Moisés: então vai, vamos lá. Maravilhoso, né? Claro, Deus fez isso como uma prova ali diante de Moisés. Porém, nós percebemos que o coração dele incendiou muito mais do que aquela sarça que ele estava vendo lá no passado. E era também uma simbologia, tá bom? Então esse encontro aí de Moisés com Deus, né? Moisés ele procurou se aproximar de Deus. Deus ele pede para que nós venhamos a nos aproximar dele nos nossos relacionamentos, através de oração, através de louvores, através da palavra, enfim, muitas maneiras que nós temos para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Deus prepara oportunidades para que nós venhamos justamente aí a nos achegar a Ele, tá bom? Então Deus chamou a atenção de Moisés e ele se dispôs dizendo: eis-me aqui. Você tem dito eis-me aqui ao Senhor? Você tem honrado o eis-me aqui? Você já falou para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia o irmão? Você falou: Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode enviar a mim, pode contar comigo? O que você tem dito para o Senhor? O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, amado, para essa obra gloriosa que Ele está disposto a fazer. Ele conta com as nossas vidas. Claro, depender não, Deus não depende de ninguém, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele nos dá a honra de nós fazermos a obra dEle em nome dEle. Deus é poderoso, Ele nos honra até dessa forma, tá bom? Então, se nós procuramos, por exemplo, o Senhor, irmãos, Ele vem ao nosso encontro. Você está disposto a procurar o Senhor? Né? Diz assim, olha, Tiago capítulo 4, versículo de número 7, está escrito assim, olha, eu vou ler para você: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós os outros. Ou seja, então a palavra do Senhor mostra que a partir do momento que nós damos passos para o Senhor, a partir do momento que nós vamos em direção ao nosso Deus, Ele também dá passos ao nosso encontro. Ou seja, então é um processo, é algo que meio que correspondente, uma coisa corresponde à outra. Ou seja, então significa que como que o Senhor respondendo, né, o chamado das nossas vidas, ou seja, o Senhor responde aquilo que nós realmente queremos. Ou seja, nós nos achegamos a Ele buscando, querendo encontrar algo maior que nós mesmos, e justamente Deus Ele se manifesta dizendo: olha, eu estou aqui para caminhar juntamente conosco. Então a ordem de Deus para Moisés qual foi? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é lugar santo ou terra santa. Não sei se você já chegou a ver ou ouvir alguém comentando sobre Israel. Israel, como é que Israel pode ser uma terra santa? Né? Israel é só guerra, só bomba, só bombardeio. Como é que Israel pode ser uma terra santa? Olha aí quem deu o nome daquele lugar de terra santa. Quem que foi? Foram os povos? O próprio Deus. Deus falou isso. Olha, esse lugar que você pisa é terra santa, a cidade do grande rei, Jerusalém. E esse lugar que você pisa é terra santa. Amém, amado? Então, Deus ele queria que Moisés ele tivesse um contato íntimo com Ele. E ao mesmo tempo que ele devia ou ele deveria ter muito respeito naquele momento, reverência. Então, quando se fala em tirar as sandálias dos pés, é algo muito precioso, querido. É o que eu comento. Nós podemos ler a Bíblia. Pastor, já li a Bíblia 10 vezes. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está entendendo realmente aquilo que você está lendo? Ou você está lendo a Bíblia simplesmente por ler, simplesmente por ego? Ou você gosta de ler mesmo para um conhecimento? Por que você está lendo tanto assim? Então nós precisamos ler. Claro que nós precisamos ler e fazer nosso plano de leitura da Bíblia uma vez por ano. Nós sempre fazemos isso aqui. Porém, nós precisamos entender aquilo que nós estamos lendo, buscar a essência de Deus, o que Deus realmente quer tratar conosco a respeito dessas passagens que estamos lendo. Então, eu leio 10 capítulos por dia, tudo bem, mas a Bíblia para mim não pode ser como um jornal. A Bíblia é a palavra de Deus. Não basta eu ouvir as palavras de Jesus, eu preciso entender elas para que elas possam surtir efeito na minha vida, tá bom? Então tá, vamos lá. Então, quando Deus pediu para que Moisés viesse tirar a sandália dos seus pés, nós entendemos que os escravos, eles não utilizavam sandálias. Os escravos, eles andavam descalços naquela época. Então, ficar sem sandálias, ou seja, ficar descalço, simbolizava se colocar como um servo ou assumir a Deus como dono da sua vida, assumir a Deus como seu Senhor e como aquele que seria o seu mantenedor. Alguém que se colocaria na dependência desse Senhor.
Isso significava algumas coisas, tem muito mais coisas que isso, só estou dando uma palhinha para você. Mas isso representava quando alguém tirava as sandálias dos pés e se colocava ali diante de alguém, tá bom? Então Zaqueu, por exemplo, você lembra quando Zaqueu, indo lá para o Novo Testamento, quando Zaqueu ele subiu na árvore, né? Subiu na figueira brava, no sicômoro, subiu para ver Jesus, e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, desce daí, homem. Dessa forma, então, Moisés também, ele deveria tirar a sandália dos seus pés, tirar o orgulho. Tirar as sandálias representa também se humilhar diante de Deus, rasgar realmente o coração, reconhecer quem é o Senhor. Para servir ao Senhor Deus, querido, é preciso renunciar, é preciso dizer não para nós mesmos, é preciso dizer não para o pecado. Para servir a Deus é preciso dizer não para a nossa própria vida e muitas vezes para os nossos próprios sonhos, para nós podermos dizer sim para os sonhos de Deus. Quantas vezes nós deixamos os nossos sonhos estacionados de lado para viver aquilo que Deus tem preparado e programado para as nossas vidas? Quantas são as vezes que isso acontece e lá na frente Deus ele mostra que os sonhos dele são maiores que os nossos e ele acaba nos abençoando por isso. Ou seja, então além de nós fazermos a vontade de Deus, abrindo mão dos nossos sonhos, da nossa própria vida, Deus ainda nos abençoa, Deus ainda nos agracia com a presença dele, com o favor dele. Ou seja, então Deus ele é simplesmente maravilhoso, como eu sempre digo aqui, e perfeito em todas as suas obras. Para experimentar isso, para provar isso, é só entregar a vida para Jesus, passar a ser fiel a Ele. Tem certeza que Deus ele vai se manifestar para você também dessa forma no nome de Jesus. Tá bom? E a reação de Moisés, qual foi? A gente está terminando, tá bom? Qual foi a reação de Moisés? A reação de Moisés, Deus ele se apresentou, claro, dessa forma, como Deus de seu povo, como Deus dos hebreus. E nós imaginamos que Moisés ali, quando Deus se imaginou, se viu dessa forma, né? Quando viu a Deus, ouviu sentiu esse impacto da voz de Deus: sou Deus do seu povo. Mas como é que é Deus do povo? O povo está gemendo, né? O povo está clamando, né? Poderia se perguntar, mas claro que essa não é a questão. Então ele diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando se dizia isso, querido, já estava falando tudo, porque se respeitava muito Abraão, Isaac e Jacó. Então quando se dizia isso, estava dizendo Deus era Deus dos patriarcas. Então Abraão, Isaac e Jacó eram muito respeitados. Por exemplo, quando se diz lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, Deus de Abraão, os judeus se colocavam como filhos de Abraão, e eles sendo filhos de Abraão, por exemplo, para você ter ideia, eles se colocavam como filhos de Deus, como abençoadores, ou seja, como abençoados de Deus. Por exemplo, quando o próprio Jesus vai contar uma história lá do rico e Lázaro, não chamo de parábola, mas chamo de história, porque parábola não tem nome. Então vamos lá. Então quando Jesus contou, ele disse assim, quando ele foi colocar alguém para representar Deus, você sabe quem ele colocou? Abraão, para que eles pudessem realmente entender o que Jesus estava falando. Ou seja, olha o respeito como é que eles tinham para Abraão. Ele disse assim: esse é o filho de Abraão, né? Ou seja, então olha o respeito que eles tinham por Moisés até mesmo. Quando ele disse assim para o rico, quando o rico disse assim: deixa que Lázaro volte e pregue e convide eles para eles mudarem de vida, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Você sabe o que Deus falou ali na pessoa de Abraão, né? Aquele Senhor falou? Que eles ouçam Moisés e os profetas que estão lá. Ou seja, Moisés e os profetas. Olha como o próprio Deus honrava, né, esses homens, porque eram homens de Deus, né? Então quando se dizia Deus, olha, vou falar um pouco de Jacó. Você lembra aquela mulher no Evangelho de João capítulo 4, quando Jesus encostou lá no poço de Jacó e a mulher samaritana apareceu ali para tomar água, e Jesus pediu água e aquela conversa aconteceu tal, e Jesus falou assim para ela falou assim para Jesus: mas o senhor é maior que nosso pai Jacó? Ou seja, como quem diz assim, não existe pessoa maior que o nosso pai Jacó. Ou seja, eles estavam ali, ela nem judia era, ela era samaritana, mas já tinha uma referência de Jacó lá atrás, ou seja, de que Jacó era um homem de Deus. Então poderia estender por aí, mas vamos ficar por aqui para não se estender muito nessa conversa, nesse bate-papo. Mas enfim,
quando se diz Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nós devemos nos colocar ali também, querido, como que o nosso nome, sabe? Você pode dizer, por exemplo, ou Deus poderia dizer que Ele é o nosso Deus. Por exemplo, se Deus, por exemplo, se manifestasse para um amigo teu, Ele poderia dizer, por exemplo, eu sou o Deus tal, colocasse o seu nome no lugar. Se Deus, por exemplo, fosse se manifestar para um amigo meu, será que Deus poderia dizer, eu sou o Deus de Paulo, o Deus de João, o Deus de José, o Deus de Maria, o Deus de Vinícius, o Deus de... enfim, será que Deus poderia colocar o nosso nome no lugar? Será que Deus, Ele nos aceitaria da maneira com que nós estamos servindo a Ele? Ou ainda falta alguma coisinha para Deus realmente nos honrar? Justamente é isso que eu quero dizer para você. Quando nós temos encontro com Deus, Deus é aquele que honra as nossas vidas. Quando nós perseveramos e permanecemos nesse encontro com Deus, Deus é aquele que nos abençoa grandemente, e Deus está disposto a nos abençoar, mas Ele espera de nós, de cada um de nós realmente nos achegarmos e permanecermos em nome de Jesus, tá bom? Então, Moisés, ele escondeu o rosto, né, porque ele temeu olhar ali diretamente para Deus, tá bom? Quantas vezes, irmãos, o Senhor, Ele nos chama, Ele chama as nossas vidas, Ele chama cada um de nós, e muitas pessoas, elas dizem assim, pastor, eu não estou preparado, pastor, eu não estou preparado, eu acho que não é hora ainda. Irmãos, vai preparar quando? Nós imaginamos que quando alguém chega diante do Senhor, nós imaginamos que há uma preparação, claro. Pastor, eu não estou preparado para isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem prepara e quem capacita as nossas vidas é o Senhor. Porém, por que muitas pessoas dizem que não estão preparadas? Porque vai exigir um preço de a pessoa realmente se achegar mais a Deus, para que Deus possa realmente preparar e capacitar ela. Então a capacitação, ela vem de Deus? Sim, claro. Porém, isso vem de uma aproximação e de uma intimidade com Ele. Isso faz com que nós estejamos preparados no nome de Jesus, tá bom? E nós não podemos temer em nos aproximar do Senhor, claro que não, de forma nenhuma. Como Pedro, por exemplo, ele temeu olhar para Jesus ali, quando Jesus perguntou se ele amava. Por quê? Porque alguma coisa tinha de errado ali com Pedro, alguma coisa de errado, claro que tinha, poxa. Pedro tinha negado Jesus ali, tinha acabado de negar Jesus, então Pedro ficou temeroso em falar com Jesus, e Pedro já quis desviar a conversa, né? Mas o que vai ser desse? Perguntando de João. Jesus deu uma direta nele. Jesus foi... Eu tenho meu jeito paranaense de falar as coisas, né? Então, Jesus, ele foi em Pedro ali de uma forma, né? Jesus, ele... Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas querem desviar a conversa. O que elas fazem? Elas vão ali na área psicológica, né? Elas vão ali tentando desviar de uma forma, de outra, para que elas passem desapercebidas, ou seja, para que elas não sejam percebidas, tá bom? Mas Jesus, ele não aceitou essa desculpa realmente de Pedro. Então, quando Jesus disse para Pedro, Jesus falou mais ainda para Pedro. Jesus falou assim para Pedro: quando você era mais moço, você se cingias, né, a ti e andavas por onde querias, mas quando fores velho, então estenderás as mãos, e o outro, ele vai te cingir e vai te levar e para onde você não quer. E então, irmãos, quando Jesus, ele passou então, por exemplo, para falar com Pedro, olha que interessante, está escrito em João capítulo 21, no versículo de número 22. Eu vou abrir aqui minha Bíblia NVI, eu estou com ela aberta também, minha Bíblia NVI, a Bíblia online, João, capítulo 21, versículo 22. João capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João. Olha só que interessante, irmãos. Eu sempre faço minhas brincadeiras, né? Eu digo que Jesus foi com os dois pés no peito de Pedro e falou: rapaz, você toma vergonha, eu estou falando com você. Não vem querer desviar a conversa aqui não, que o negócio aqui é conversa de gente grande, rapaz. Olha só, quando Pedro voltou e viu o discípulo, Jesus ali chamando Pedro a atenção, né? Perdão 2 vezes. Eu queria saber, irmãos, qualquer dia eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta: por que a gente nunca espirra uma vez só? É sempre mais de uma vez, você percebe, não? Sempre mais de uma vez, nunca uma vez só.
raramente é mais de uma vez. É uma vez só, raramente. Voltando aqui para o assunto, irmãos, então olha só, quando Pedro voltou e viu que o discípulo que Jesus amava, viu João, né, que seguia, e ele perguntou então para Jesus: Senhor, e quanto a esse? Jesus estava chamando ali, tratando com Pedro, sabe? Pedro querendo escorregar ali, querendo sair pelas direitas. E Pedro falou assim: Senhor, mas o que vai ser daquele? Irmãos, Jesus estava falando com ele. Ah, mas e aquele outro? Você sabe aquela pessoa, irmãos, que ao invés de olhar para Jesus, ela olha para o outro lado, olha para o lado que não deve, acaba muitas vezes tendo um probleminha, né, com Deus. Foi a causa de Pedro. Olha só o que Jesus disse no versículo 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você siga-me. Ou seja, estou falando com você, não estou falando com ele. Se eu quiser que ele viva, como quem diz, o problema é meu, eu que vou sustentar todas as coisas. Eu estou falando aqui com você siga-me. Por que Pedro? Porque Pedro tinha se desviado, né? Tinha voltado a pescar para a velha vida, mas também tinha negado Jesus, ou seja, não tinha ali a vida autêntica realmente de conversão com Jesus. Então você vê a bronca que Jesus ele acaba dando em Pedro. E eu achei assim, a primeira vez que eu li isso, eu achei muito interessante. Eu vi algo assim como que, não, Jesus de uma extrema, claro, sabedoria, Jesus a sabedoria ambulante, né? E chamando a atenção de Pedro dessa forma, do amigo Pedro dessa forma, trazendo ele para o compromisso, né? Trazendo ele ali para a realidade de todas as coisas. Jesus falando com ele, querendo tratar com ele ali desviando a conversa, querendo escorregar, querendo passar a vez para outro, tá bom? Então a vez é nossa, tá bom? Ninguém passa a vez de servir ao Senhor, mas a vez é sempre nossa, tá bom, amado? Querido, nós vamos ficar por aqui com relação ao nosso amém, acende uma chama, ó Deus, uma vez brilhou, amém, esse louvor do Marcos Góes, né? Já que a Maria, ela comentou, eu vou encerrar então esse último momento com esse cântico, tá bom, Maria? Em nome de Jesus. Amanhã a Maria Antônia está aqui juntamente comigo, e daqui a pouco eu vou ver mais alguns que estejam comigo, tá bom? E o Marcos Góes canta essa canção, né? Acende. Eu não lembro, é o nome exatamente da música do louvor. É Senhor Formoso és. Tá, eu vou encerrar então, Maria, com essa música só porque você pediu, tá bom? Só porque você comentou, tá bom? Eu vou encerrar aqui com esse louvor, que eu acho lindo também. Nós sempre cantamos aqui nos cultos, né? Mas, ou seja, que o Senhor ele realmente possa deixa eu fechar aqui, tá, tô tentando aqui. Deixa eu ver, cadê a página que eu abri? Tá ao vivo assim mesmo, irmãos. Começar do começo, né? Então tá, vamos lá. É esse louvor aqui. Que o Senhor realmente possa acender a chama em nosso coração e que nós possamos realmente voltar ao primeiro amor, esse encontro que nós realmente tivemos com Deus, e que a palavra do Senhor possa causar impacto dentro de cada um de nós. Estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos. Eles se alegravam no sofrimento. E a nossa alegria onde está? E só quando nós recebemos algo? Não, irmão, só o fato de Deus estar conosco já seria motivo para muita alegria nossa, já deve ser motivo para alegria extrema nossa. Esse propósito de nós estarmos conversando aqui hoje, sabe? Nem dia de culto mas estamos aqui, é por prazer, irmãos. Poderia estar na minha casa, deitado, descansando para amanhã, mais um dia de trabalho aqui na construção, que é um dia árduo. Mas estamos aqui compartilhando da palavra de Deus, que o prazer de nós fazermos as coisas de Deus, ela esteja em nosso coração, tá bom?
não ir deixando de lado, se eu não fizer, outro faz. Tá, outro faz, outro vai ser abençoado e vai ser galardoado e nós vamos ficar chupando o dedo. Então, Deus, Ele quer nos abençoar e Ele nos chama e prepara oportunidades para isso, tá bom? E que nós venhamos a realmente honrar esse encontro que nós temos aí marcado com o Senhor todos os dias, de servir a Ele, de buscar a presença dEle e de nos firmar glorificando a Ele. Amado, eu fico por aqui, agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida da minha irmã Maria Antônia, que participou constantemente aqui, participou diretamente aqui comigo, e também quero agradecer a Deus pela vida também dos amados amigos e irmãos lá de Bauru. Meu irmão Pedro Silva, o pastor Pedro Silva está conosco também. Dá um abraço na Sônia também, querido, em nome de Jesus, tá bom? E como eu já disse, os amados irmã Claudinice, irmã Gersina, minha tia, e também o pessoal lá todo de Bauru. Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Que a presença de Deus possa incendiar o coração de vocês aí no nome de Jesus Cristo, tá bom, amado? Eu fico por aqui e amanhã nós temos culto presencial, tá bom? Amanhã temos culto aqui às 8 horas da noite e nós contamos com a sua presença em nome de Jesus. Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evásio, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Lembrando aqui também, deixa eu chamar você aqui para o nosso canal. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Farias, entra lá, tá bom, querido? Se inscreve no canal e compartilha o vídeo, deixa lá, clica lá em cima do joinha, deixa lá seu like, abençoa nossas vidas em nome de Jesus, para que o nosso canal possa crescer e nós possamos fazer muito mais daquilo que nós estamos fazendo e Deus possa nos abençoar mais ainda. Amado, graça e paz. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro com Deus, até o nosso próximo momento de reflexão. Um abraço grande para você em nome de Jesus.